acredito que aconteça. Se pode, é porque eu não tenho certeza de que aconteça. Pode ser que nem o Tomé. Acredita vendo? Oi, irmão Adão. Você acredita na Bíblia? Tá vendo? Esse modão tá meio desmantelado, viu? Irmão Adão, por que o senhor está assim com o senhor? Antes o senhor acreditava na Bíblia. Hoje o senhor está sem crer na Bíblia, hein? É dos homens que O que foi? 1.500 mulheres, O que foi que houve que o senhor... Não é porque o exame da Bíblia com 1.500 mulheres. E ele solteiro, né? O que foi que houve que o senhor deixou de acreditar na Bíblia, hein? Está deixando de acreditar. Cuidado, rapaz. Hein? Me responda essa pergunta. Me responda porque o senhor está deixando de acreditar na Bíblia. É porque o cara tem coisa da Bíblia que o cara lê que o cara acha que não tem que ficar nem cabeça. Nem pra De rei já só fala de rei. Fala dos reis do que teve antigamente, rei fulano de tal. E não tinha? E não tinha rei? Não, pra que falar de rei? Fala de rei ali. Não, irmão Adão. Aí as coisas aconteciam com os reis, aí resistava na Bíblia. Que ali era pra ser um... A Bíblia é um livro histórico, poético, profético. Como é que a gente ia saber como Deus atuava na vida do povo antigamente? Como era que a gente ia saber se não tivesse escrito na Bíblia? Como era que a gente ia saber se o mundo foi criado? Meu Deus. De 0 a 10, modão. Sinceramente, de 0 a 10. Qual a nota que o senhor dá para a crença que o senhor tem daquilo que está escrito na Bíblia? 4. O cara tem que ser... Realista. Eu tô rindo porque eu tava pensando num 6. Ô, irmão Zé Luiz, o senhor acredita na Bíblia? De 0 a 10, que nota o senhor dá para a sua crença na Bíblia, irmão Luiz? Eu não sei ler nada não, mas pra mim no último eu dou. 8. 9 a 10. Olha, como era Não. bonito. Um ou outro. 9. Gente. Isso não vai ficar triste com isso. Não, eu não fico não. Pelo menos eles estão sendo sinceros. Individual. Cada cara passa... Eu pensava... O pessoal tá ensinando e o cara tá... Não tá acreditando. Não acreditando certo, né? Nem ensina. Eu fico triste porque a pessoa não acredita na Bíblia. É pra mim, viu? Como é que vocês não disseram se vocês não acreditam na Bíblia? Não, Você viu você? É. Uma coisa que o cara quer, o cara não aprende. Sim, o que tem a ver na minha crença com a Bíblia? Tem analfabeto, irmão Adão, que não sabe nem ler. E prega a palavra. Que E pega a palavra e crê E na Bíblia. eu Se o sei senhor ler, matar- não se o faço senhor- nada. se o senhor matar ele, ele continua crendo na Bíblia. Gente, pelo amor de Deus. José disse... Conheci uma irmãzinha lá. Ela não sabia ler, não, a Bíblia. Mas Ela ouvia, né? ouvia as pregações e tudo. E ela tinha uma menina, a menina já sabia ler alguma coisinha. Ela botava a menina para ler e ela foi se exercitando e dizendo, eu conheço essas letrinhas também. E ela começou lendo, e a menina também ensinando, a mãe, é assim, assim. Hoje em dia, homem, lê a palavra e já prega umas A mãe palavras. dessa menina, irmã da Rita. Nunca foi pra escola, mas acho que ela não sei tudo. Mas no livro ela não lia nada. Aí ela tinha que dizer, pedir a Deus. Deus desse entendimento na mente dela para ela aprender a palavra. Ela não queria recurso de nada, mas se Deus desse a sabedoria dela ler e saber explicar a palavra, para ela tinha tudo. E tinha um desejo muito grande, era de ler a palavra de Deus. Peraí, pastor. E eu não é de ler, eu é de explicar. Como eu não explico, não sei fazer nada, então A minha mãe não dela fazia. Senhor Deus, maravilhoso Pai, te louvamos, Senhor, nos ajuda mediante aquilo que nós vamos aprender da Tua Palavra, que a gente possa aprender e praticar o que está escrito na primeira carta aos Coríntios, Senhor. Abre as nossas mentes, Senhor, abre o nosso entendimento, para que possamos aprender, praticar, viver e ensinar em nome de Jesus. Amém. Deixa a revisão para lá e vamos passar logo para o 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 1. Esse capítulo, irmãos, ele é profundamente desafiador. Ao lê-lo, nós somos confrontados com a seriedade dos relacionamentos dentro da igreja. Vocês vão ouvir coisas aqui que nem entre os incrédulos muitas vezes acontecem. Então, assim, com o cuidado que devemos ter com o corpo, com o nosso próprio corpo,
e com a forma como a nossa vida deve glorificar. O Espírito Santo mora dentro do cristão. Então, se o Espírito Santo mora dentro do cristão, né, para aqueles que acreditam, nós não podemos viver de qualquer maneira. Né? Então, esse capítulo que nós vamos ler hoje, nós vamos aprender que nós, cristãos, não podemos viver como se pertencesse a si mesmo, a nós mesmos. Nem podemos tratar o outro como um adversário. Ou seja, o irmão é meu adversário. Eu vou competir com o irmão que congrega em outra igreja, de maneira nenhuma. A igreja é uma só. Como um adversário que ele tem que ser vencido. Não, a minha igreja tem que ter mais crente do que a igreja de fulano e virar um campo de batalha. De maneira nenhuma. Aqui é melhor que a do outro. É. Tudo o que temos, inclusive o nosso corpo, pertence a quem? Pertence a Deus. Então, tudo o que temos, absolutamente tudo, até o nosso corpo, ele pertence exclusivamente a Deus. Né? Eu ainda não estou lendo não, viu, irmão Adão? Ainda não estou lendo não. Entre os judeus da diáspora, eu acredito que vocês não saibam o que significa a palavra diáspora. Alguém aqui sabe? Não, né? Diáspora é quando é um êxodo, quando o povo é levado para outro lugar, outro local. Ou seja, sai para vários lugares. Aliás, como o êxodo não, né? O êxodo, o povo foi tirado de um lugar, todo mundo saiu junto. A diáspora não. A diáspora, os judeus vai para um país, o judeu vai para outro país, o judeu vai para outro país. Então eles saem para várias nações, né? Quando eles voltaram, que isso foi no tempo da Babilônia, que vários judeus foram para a Babilônia, outro foi para o Egito, outro foi para outros lugares. Quando eles voltaram, a cultura daquele lugar que eles estavam, eles não aceitavam. Então a gente vai ler aqui coisas que os judeus era inaceitável para o judeu. Mesmo aqueles que não eram cristãos. E os cristãos jamais deveriam aceitar também. Eles deveriam seguir o exemplo dos judeus que não eram cristãos. Os judeus que faziam parte da diáspora, por isso que naquela época em todas as cidades tinha sinagoga, porque em todas as cidades tinha judeus. Né? Eles foram espalhados por todo o mundo daquela época. Então, mesmo eles estando em uma cultura diferente, em um lugar diferente, em um país com uma cultura diferente, eles continuavam obedecendo a lei que Deus deu através de Moisés. Não foi Moisés que fez a lei, foi Deus que ele pessoalmente ditou. A primeira vez Deus escreveu na tábua. Moisés quebrou, teve tanta raiva do povo que quebrou, né, a tábua com as leis que Deus deu. Da segunda vez, Deus disse: agora eu não vou escrever não, Moisés, agora quem vai escrever é tu. Então Moisés ditava Deus ditava e Moisés escrevia. Então ficou conhecida como a lei de Moisés. A base dessa lei de Moisés é justamente como o povo judeu vivia. Eles usavam ela para tudo. Então, se tivesse algum problema com um judeu, eles não iam procurar a justiça de fora. Eles resolviam dentro dali do judaísmo, com base na lei de Moisés. Então, tinha os juízes, tinha o sacerdote, que era responsável para resolver toda questão que houvesse entre os judeus. E o Espírito Santo, através de Paulo, ele ensina que os cristãos devem seguir esse mesmo princípio. Não é que os cristãos devam seguir a lei de Moisés, mas o princípio dessa lei nós devemos seguir. Aí nós vamos ler aqui, né, como diz
e o que Paulo, quer dizer, o que o Espírito Santo, através de Paulo, nos ensina. 1 Coríntios 6, a partir do versículo 1, que diz assim: quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve? Isso Paulo já começa a dar um puxão de orelha, né? Olha só como ele fala. Quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pecadores, pagão? A palavra pagão quer dizer pecadores. Em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso. Paulo está dizendo, por exemplo, aqui é uma congregação pequena, né? Aqui tem o quê? Tem 6 pessoas, né? 6 pessoas, pronto. Uma congregação, 6, 7, 8 conosco, com a gente aqui, né? Fora as crianças. Aí existe uma questão entre a irmã Maria e o irmão Zé Luiz. Aí o que é que eles devem fazer? Segundo o Espírito Santo aqui. Eles devem fazer o quê? Procurar o líder espiritual daquela congregação e expor o problema, o que aconteceu, e resolver entre vocês, e não ir para a justiça dos homens. Claro, tem casos que nós vamos ter que ir para a justiça. Que tipo de caso? Quando o caso envolve pessoas que não são crentes. Então a gente vai para a justiça. Mas o ideal que o Espírito Santo está dizendo aqui é que tudo que se diz respeito a crente, ao irmão na fé, seja resolvido dentro da igreja, dentro da congregação. Então assim, nós vamos orar, o pastor vai aconselhar dentro da palavra e vai chegar em um comum acordo. É isso que o Espírito Santo instrui o povo de Deus a fazer. Agora, se o Espírito Santo está instruindo a que o povo haja dessa forma, era porque eles não estavam agindo, né? Eles não estavam fazendo. Aí ele continua: será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Olha só, veja só. A palavra de Deus diz que nós que cremos na palavra, os que creem na palavra, vai julgar o mundo junto com Jesus. Nós vamos reinar junto com Jesus. Esse mundo aqui vai ser queimado, vai ser purificado, e nós que formos arrebatados, se não morrermos até Jesus voltar, nós vamos voltar com o Senhor e vamos reinar junto com Ele o mundo. Mas se o mundo vai ser queimado, que mundo é esse? Claro, os novos céus e a nova terra. Então, só vai, quando a gente lê a palavra de Deus, dá-se a entender muito claro que a igreja de Jesus Cristo, a que for arrebatada, é quem vai reinar com Jesus. E aqueles que não forem arrebatados, vai ter chance de se salvar? Vai reinar com o diabo. Não, mas tem pessoas, irmão Zé Luiz, aí é um assunto escatológico que exigiria muita profundidade. Nessa parte aqui mesmo, não sei, na Bíblia, está dizendo que um cara, em relação com a madrasta, ele Paulo disse: entrega a Satanás para acabar com o corpo dele, para ver se a alma se salva. No 5, não foi o que a gente leu? 5 ou foi 6? Não foi o que a gente leu a semana passada, não? Não sei o que estava lendo hoje. Foi o que eu pelo que eu estou lembrado, foi o capítulo 5. Mas não se refere a isso não, irmão Adão. Quando Jesus voltar para buscar a igreja, aqueles que creem em Cristo e perseveram, continuam crendo, eles vão ser, os que estão mortos vão ser ressuscitados, transformados, e nós, os que estamos vivos. Vamos dizer que Jesus volte agora. Nós estamos aqui vivos. Vai haver uma ressurreição daquelas pessoas que morreram. Aí aquelas pessoas que morreram vão ser transformadas junto conosco. Ao mesmo tempo, vamos ter um corpo semelhante ao do Senhor, glorioso, um corpo que não vai morrer mais. E nós vamos encontrar com o Senhor nas nuvens, nos ares. Agora, aí lá, quando a gente vai lá em Apocalipse,
Aí diz que o Senhor descerá com a sua igreja para governar. Então, vamos dizer que eu não fui no arrebatamento, mas eu conheço a palavra. Eu conheço a palavra. Então, eu não fui porque eu não estava pronta. Tinha alguma coisa em mim que impediu de eu ir no arrebatamento. Mas eu conheço a palavra. E aí virá os 7 anos, em que 3 anos e meio vai ser de paz e 3 anos e meio vai ser de tribulação. Durante essa tribulação, aqueles que não aceitarem o governo do anticristo, eles vão ser perseguidos e vão ser mortos. Então, aqueles que não aceitarem o governo do anticristo, porque conhecem a palavra de Deus, foram crentes, creem em Jesus Cristo, mas não foram arrebatados, se eles continuarem crendo e preferir escolher morrer do que ficar do lado do anticristo, do que adorar a besta, essas pessoas, elas vão ser salvas. Só que elas não vão reinar como a igreja vai reinar com Cristo. Entendeu? Entendeu, irmão Zé Luiz? Deu para entender, irmão Adão? Ou seja, vai ter muita gente que não, tem alguma coisa que não, eles não vão ser arrebatados, ou seja, tem algum pecado que eles não vão ser arrebatados, porque só vai ser arrebatado quem não tiver pecado, quem crê. Porque se eu creio, eu vou lutar para não, mesmo que eu peque hoje, eu tenho que me arrepender. Mas isso é um assunto muito profundo. Mas só para dizer que nós vamos, aqui o Espírito Santo diz que nós vamos... Né, irmão? Tem uma escolha, né? Não, a gente já escolheu do que lado nós estamos, né? Nós já escolhemos. Sim. Aí esse que não estão entendendo na parte daqui. Aí isso aí é depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento. Tem muita gente que vai ficar... Não espera. Que vai ficar, que está achando que vai, mas vai ficar. Tem muita gente que acha que está tudo certo, tudo ok, e que vai no arrebatamento, mas vai ficar. Esses que vão ficar no arrebatamento, eles conhecem a palavra de Deus. Então, assim, eles vão, ou eles aceitam o governo do anticristo, ou eles morrem. Ou eles vão ser perseguidos até a morte. Se eles forem perseguidos até a morte, eles vão ser salvos. Mas eles vão ser salvos passando pela tribulação, pela grande tribulação. Então, assim, nós vamos reinar com Cristo, nós vamos julgar com Cristo. Aqui é bem claro. Diz o quê? Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, vai ter um grande tribunal em que vai ter o julgamento dos que não são salvos. E a igreja de Cristo vai fazer parte desse julgamento. E o Espírito Santo pergunta, quer dizer, se eu vou ao lado de Cristo julgar o mundo, será que eu não tenho capacidade de resolver algum problema entre a congregação? Aí, ó. Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais, então, devemos julgar as coisas desta vida. Se nós vamos julgar o mundo, se nós vamos julgar os anjos, vocês acham que nós não somos capazes de julgar as coisas dessa vida? Temos que procurar o povo do mundo para resolver os problemas do povo de Deus? É isso que o Espírito Santo questiona. Aí ele fala, né? Portanto, se surgir alguma questão dessas, será que vocês vão procurar pessoas que são desprezadas na igreja para julgarem esses casos? Ele continua questionando. Os cristãos foram chamados para participar do julgamento escatológico, ou seja, do julgamento dos últimos dias, do juízo final, que está escrito lá em Mateus e que também está escrito em Apocalipse. Se no futuro nós julgaremos o mundo e até mesmo os anjos, como não seríamos capazes de resolver questões simples entre irmãos? Então, assim, o Espírito Santo está dizendo, isso é um absurdo.
Que vergonha! Olha só. Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? É só cajadada, né? Você veja que é só repreensão. É claro que existe. Aí o Espírito Santo diz, é claro que existe. Como se ele estivesse dizendo assim, claro que existe. Eu mesmo separei pessoas que têm sabedoria e que são capazes de julgar as questões de vocês. Mas o que acontece é que um irmão em Cristo leva ao tribunal a queixa contra outro irmão e deixa que juízes, pecadores, pagãos, julguem o caso. Então assim, o Espírito Santo, Deus aqui está reprovando esse tipo de atitude entre nós. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Ele pergunta. Não seria melhor ficar com o prejuízo? Pelo contrário, do que ir para a justiça? O Espírito Santo pergunta. Não seria melhor aguentar a injustiça? Para não ir. Não seria melhor ficar com prejuízo? E aí, quem é que quer ficar com o prejuízo? Quem é que aguenta a injustiça entre os cristãos para que o nome de Deus não seja escandalizado? Aí chega lá no tribunal, Maria Aparecida, José Luiz, são crentes da igreja vivendo o chamado. Um está denunciando o outro por roubo. A doutora perguntou o nome da igreja. Eu falei, ele disse, mas é grande, né? É Pentecostal aqui, né? Aí ela disse, isso daí não é Pentecostal. Ela perguntou o nome, eu falei, é grande o nome, né, moça? Então, assim, imagine que vergonha. Né? Então, assim, para que a obra do Senhor, o nome do Senhor, não seja prejudicado, nós temos que fazer o quê? Ó, irmão, se você não quer entrar em acordo comigo, não tem problema não. Eu fico no prejuízo. Um dia a sua consciência vai pesar, e você vai cair em si. Então, assim, e se a consciência daquele irmão não pesar? Não tem problema, eu fico no prejuízo. Então, é dessa forma que nós devemos agir. Irmãos, não sou eu que estou falando. Eu estou apenas lendo. Eu estou apenas lendo e vocês estão lendo aí também. O padrão de Cristo, o padrão do cristão segundo Jesus é abrir mão dos próprios direitos por amor ao próximo. Quando você lê o Sermão do Monte, você vai ver o padrão do cristão, pelo qual o cristão deve viver. Está ali. Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Leiam lá, que lá vocês vão encontrar o padrão pelo qual o cristão deve viver. Então, assim, ele diz, é melhor ficar no prejuízo do que ir para a justiça dos homens da terra, dos infiéis, dos pagãos, dos pecadores. Pelo contrário, o 8, né, diz, pelo contrário, vocês cometem injustiça e roubam e fazem isso tudo contra os seus próprios irmãos. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, olha só a lista de pessoas que não terão parte no reino de Deus. Os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos. Vocês sabem o que é avarentos? Isso, ganancioso. E só quer tudo para si. Os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Na cultura grega, algumas dessas práticas eram vistas como normais, especialmente a imoralidade sexual.
e as relações entre homens mais velhos e jovens. Para os judeus, isso era claramente pecado. Então, naquela cultura grega, era normal esses pecados que o Espírito Santo cita aqui. Era normal um homem velho ter relações sexuais com um homem novo. Como é com? É normal? Não. Naquela cultura grega, eles viam como uma coisa normal. Uma coisa normal. Entendeu? Esse pecado de homossexualismo já existia naquela cultura. E eles tinham como uma coisa normal naquela cultura. Eles tinham como uma coisa normal. Mas, para os judeus, aquilo era uma abominação, abominável. E para um cristão, pior ainda. Então, assim, o nosso caráter deve ser o caráter de Cristo. Nós devemos imitar a Cristo. Nosso padrão é o de Cristo, não é da cultura mundana, que é normal. Hoje é normal um homem se vestir de mulher, hoje é normal o homossexualismo, hoje é normal o lesbianismo, hoje todo tipo de pecado que eu li aqui, a maioria é normal perante o mundo. Grande justiça, né? Perante o mundo, não perante a igreja. Para a igreja isso deve ser abominação, como o Espírito Santo diz. Eles não herdarão o reino de Deus quem comete esses pecados. O 11 diz: alguns de vocês eram assim. Ou será que nós não éramos assim? É só a outra encarnação, né, irmão? Na outra encarnação, não? Não, antes de aceitar Jesus. Antes dessa encarnação. Antes de aceitar Jesus, nós éramos. Era imoral, era enganador, era adoradores de ídolo, era adúltero, era ladrões, avarento, bêbado. Não era? Eu vou dizer uma coisa, era pecado só, poxa, né? Não era pecado, não, é pecado. E o cara cometia isso, digerindo o pecado, né? A gente digerindo o pecado, né? Não era o que a gente fazia não ser pecado, não, Adão. Antes de Porque a gente tudo isso que conhecer, a senhora citou aí, o cara fazia. antes da gente conhecer Jesus. Eu não fazia tudo isso não, né? Mas eu fazia Eu algo. fazia aqui, ó. Se eu já deu até a rodinha. Não, ainda não. Ele não ouviu não, graças a Deus que ele não ouviu não. Só é o que tá faltando, mas as outras coisas eu pratiquei tudo. Bom. Ainda bem Ele que ele falou não do próprio estudo, Você- ouviu. Ainda bem que ele não ouviu, pô. Ele viu nada, que ele não O tem senhor também assaltava? É? Você já foi assaltante? Não. Só raparigueiro, né, mundo? Então vamos lá, Olha, vamos o que o lá. irmão disse. Ó, olha só. Também, foi uma coisa Não, que Você- ele tá falando outra coisa ali. que Eu ele vou falar, eu vou repetir novamente. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, o senhor Onde é adora, isso? Onde é? o senhor adora É o cantor. o 9, tô lendo no 9, Bora. né? Que diz assim, reino de Deus, aí depois vem, né? Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, o senhor adorava ídolos? Antigamente eu enjoiava nos pés de um Bom, altar. vamos lá quantos Você pecados o 50 senhor cometia. Eita, aí vai passar a noite todinha. Os adúlteros, 2. Dois. Os homossexuais, Isso aí não. não. Não, nunca tive relação. Nem sou feito que nasceu ali. Os ladrões, Também não. por favor. Nunca. Tá vendo que o senhor não cometeu mais do que traficismo? Os avarentos, o senhor é... Irmão Adão roubou sim. Amor, Não. amor, irmão Adão roubou sim. O quê? Ele gostava de roubar o coração das novinhas. A gente não viu aquela proposta da pastora, não. Graças a Deus. Os bêbados, Lembro também de muito, fui perdido. Viu? caluniadores. O senhor era caluniador? O que é caluniado? Caluniador é o senhor levantar falso sobre outra pessoa. Caluniar a pessoa, dizer que a pessoa é... Fez uma coisa que ela não que ela fez. não fez. O senhor fez isso já? Não, acho que não. Acha que não, né? Mas não tem certeza. Assaltante. Só fosse um banco. Então, mas tem outros lugares que citam mais pecado, viu? Que citam mas inveja, que citam... Esse aqui não Tá. tem tanto pecado não. Então, assim, não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então, todos nós éramos pecadores e fomos lavados, né,
do pecado que tínhamos. Quando nós fomos lavados, nós fomos separados do mundo, né, para pertencermos a Deus. Hoje nós não pertencemos ao mundo, nós pertencemos a Deus. A igreja não é formada por pessoas que nunca pecaram. Não existe um ser humano na face da terra que nunca pecou. A igreja não é formada por pessoas que nunca pecaram. Porque nunca existiu nem nunca vai existir. Só Jesus Cristo. Começa a pecar logo no primeiro nascimento. Mas com pessoas que foram transformadas. Com pessoas que foram transformadas. Esse é o poder do Evangelho. A graça de Deus é suficiente para lavar, santificar e justificar todo e qualquer pecador. Não existe pecado que Deus não possa lavar, santificar e justificar. Não existe pecado no mundo que Deus não possa fazer isso, que Deus não possa perdoar. Então, a igreja não é feita de pessoas perfeitas. A igreja é feita, constituída por pecadores regenerados, lavados, purificados pelo sangue de Jesus. Então, assim, por isso que o Espírito Santo diz, alguns de vocês praticaram esse tipo de pecado. Alguns de vocês. Ele está falando com a igreja de Coríntios. Alguns de vocês que se julgam melhor do que os outros. Já fizeram isso, mas foram lavados e separados para pertencerem a Deus e aceitos por Ele por meio de Jesus Cristo. Nós só somos aceitos por Deus através de quem? De Jesus. Não existe outra maneira. Então, irmãos, não existe. Se Judas tivesse se arrependido, ele não teria morrido, ele teria recebido o perdão. Se Hitler, vocês já ouviram falar de Hitler? Aquele presidente que mataram? Não, Hitler foi Manda chuva, não foi? foi a besta fera transfigurada em homem, Hitler. Então, assim, eu acho que Hitler é o símbolo, como é que eu posso dizer? O símbolo do Satanás. O símbolo máximo do mal aqui na Terra foi Hitler. Para vocês terem uma ideia da maldade desse homem, ele pegava duas pessoas e fazia experiências com elas vivas. Tipo assim, pegava a perna de um e colocava no braço do outro. Isso é uma pessoa viva, viu? Abria as mulheres e quando acabar tirava o feto para ver como era. Isso, pessoas vivas. A gente está falando de pessoas vivas. Então, assim, esse homem é um dos homens, eu acho que ele é o que cometeu mais maldade na face da terra. Eu acho que só se iguala a ele aquele filho de... Foi o rei Ezequias, foi? Manassés, né? Eu acho que só ia se iguala a ele Manassés. Também teve um governador romano, que eu acho que foi tão mal quanto... Não, eu acho que aquele... Qual foi o governador romano, o rei, aquele romano que colocou fogo em Roma e botou a culpa nos cristãos? Foi. Esqueci o nome dele. Mas eu acho que ele foi mais mal do que Hitler, viu? Porque ele mandou matar a própria mãe. Ele jogava as crianças assim pra cima e enfiava a espada. Ele fazia do ser humano tocha, colocava naquela época óleo no ser humano e acendia fogo para iluminar a cidade. Fazer as tochas. Isso. Então, eu acho que entre esses três, eu acho que eu não sei qual é o que ganha, não. Mas qualquer um deles, como foi Manassés, não foi o Manassés, ele queimou o próprio filho vivo. Em consagração ao Deus Baal. Ele queimou. E depois se arrependeu e Deus perdoou. Esse Deus é muito ruim, né, não? Irmão Adão. Dá para entender esse Deus? Então, aqui o Espírito Santo está dizendo, não existe pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa lavar. Então, o sangue de Jesus é a única coisa que purifica o ser humano de qualquer
pecado. A única coisa que o sangue de Jesus não lava é o pecado contra o Espírito Santo. Essa é a única coisa que não tem perdão. Mas o resto, você pode pegar a pior pessoa do mundo, que ela será perdoada. O 12, né? Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim. Nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Ou seja, me dê aqui a sua Bíblia, irmã Maria, por favor, um momento. Essa Bíblia aqui, Primeiro Coríntios 6, 12. Diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas. Aí ele deixa mais claro. Todas as coisas me são lícitas. Ou seja, aí aqui ele diz assim, eu posso fazer tudo que eu quero. É a mesma coisa. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer todas as coisas. Aí ele diz, mas nem todas as coisas convêm. Aí o Espírito Santo diz assim, pode sim, você pode fazer todas as coisas, mas nem tudo é bom para você. Aí aqui diz, mas nem todas as coisas convém que eu faça. Nem tudo você pode fazer, você deve fazer. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, eu não vou ser escravo de nenhuma dessas coisas. Aí você diz assim, mas ser escravo de quê? Por exemplo, eu vou usar o senhor, viu, irmão Zé Luiz? Por causa da prostituição, né? Pode ser um. Isso, por exemplo, uma vez, uma moça, antes de usar o senhor, eu vou dar outro exemplo aqui, que esse exemplo foi verdadeiro, viu? Esse exemplo foi verdadeiro, foi real. Uma jovem cristã, virgem, ela foi para a faculdade. Chegou lá, descobriram, os colegas dela descobriram que ela era virgem. Aí fizeram, hoje o povo chama de bullying, né? Fizeram a maior arruaça com ela, zombaram dela, porque ela era virgem. E hoje, uma jovem ser virgem é uma coisa escandalosa. É um absurdo, né? É motivo de gozação. É motivo de gozação. E essa jovem, isso não faz muito tempo não, viu, irmão? E essa jovem, aí ela disse, ok, vocês estão zombando de mim porque eu não sou igual a vocês. Não é isso? Agora eu digo uma coisa, vocês acham que são livres, não é? Claro que nós somos livres. Eu posso fazer o que quiser, eu posso dormir com quem eu quiser, eu posso beijar quem eu quiser, eu posso namorar com quem eu quiser. Aí a moça disse, você acha que isso é liberdade? Claro que é. Ninguém manda na minha vida, eu sou dono da minha vida. Ela disse, ok, você é dono da sua vida. Agora eu posso fazer tudo o que você faz. Ninguém me pede que eu faça. Eu sou livre para fazer tudo o que você faz. A diferença é que eu não quero. Eu tenho escolha. Eu escolho não fazer. Eu posso fazer. Ninguém pode me pedir que eu faça, mas eu escolho não fazer. Agora, eu quero ver vocês serem igual a mim. É verdade. Essa foi uma chave boa que ela deu. Então, assim, eu sou livre. Em Cristo eu sou livre. Eu tenho liberdade para fazer, para escolher ou não o que eu quero fazer. Mas eu escolho não fazer porque eu quero agradar o meu Senhor. Eu não sou escrava do vício. Eu não sou escrava da prostituição. Eu não sou escrava do adultério. Eu não sou escrava da bebida. Da cachaça, da droga. Então, assim, eu sou livre. Se eu quiser beber, eu posso? Posso. Ninguém vai me impedir. Deus não disse que... Deus não vai me proibir que eu beba. Ele não proibiu
viu nem Sansão, que ele disse que era para Sansão não fazer, e Sansão desobedeceu e ele deixou. Então assim, Deus, ele nos liberta do poder do pecado. O irmão Zé Luiz, ele é escravo. Qual é a sua escravidão, irmão Zé Luiz? É por hora, assim, do cigarro. O senhor é escravo Cigarro. do fumo. Só dói. O Zé mandou perguntar se o senhor emprestar na perna aí. Dê uma pausa aí, amor, por favor. Vai lá, irmão. Ainda é escravo de um vício dele, né? Que é o fumo. Mas ele já se libertou, ele já foi liberto por Deus do álcool. Então, o álcool não lhe domina Não. mais. Não é isso? Aquela ali, nem- Então, assim, nem lembrança. tem coisas que a gente passa mais tempo para ser libertos. Tem outra que nós somos libertos mais rápido. Isso acontece com todo mundo. Mas tem uma coisa, que nós podemos fazer tudo. Mas nem tudo nós devemos Não pode. fazer. Principalmente, como a gente já leu, quando aquilo que nós vamos fazer vai escandalizar o irmão mais fraco. Nós podemos fazer? Podemos. Mas por causa da consciência do outro, nós escolhemos não, Não pode. porque nós somos livres. E nós conseguimos escolher fazer ou não. E aqueles que são esse povo, a maioria desse povo daqui, eles são escravos do pecado. Eles são escravos da droga, do álcool, da prostituição. Por mais que eles desejem, por mais que eles queiram, eles não conseguem sair. Isso aí. Por quê? Porque o demônio escravizaram ele. Então, assim, a única pessoa que pode libertar é quem? Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, não existe liberdade fora de Cristo. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que eu quero, mas viver sob o domínio de Cristo. Então, a verdadeira liberdade é viver sob o domínio de Cristo e não fazer tudo o que eu quero. Então, é fazer o que é correto. Outro vai dizer, o 13, o alimento existe para o estômago e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. Ou seja, tanto o estômago como os alimentos vai ser tudo acabado, vai ser tudo exterminado. Vão deixar de existir. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. Então, o nosso corpo não existe para a imoralidade. O corpo tem um propósito sagrado. Ele pertence a Cristo e será ressuscitado por Deus, assim como Jesus foi. Então, assim, a glutonaria, você sabia que a glutonaria é um pecado? Glutonaria é o quê? Não disse? Comer demais. Eu já cometi alguns desses pecados, inclusive na casa de vocês. Agora chegou muito pecado lá em casa esse dia lá, porque Chegou mesmo. a senhora vice, pelo amor. Olha, não quero nem pensar. Então, assim, a glutonaria, tem um ditado que diz assim, né? Principalmente no meio dos especialistas nessa área, diz assim: a gente tem que comer para viver e Não não para morrer. viver para comer. O nosso corpo tem que comer o suficiente para viver Não para e morrer. não viver para comer. Tem gente que vive, eu não sei se vocês, eu já assisti durante muito tempo aquele Dr. Now, que é aqueles é o quê? Os mortais. Peso mortais. Deus mostrar que é o que eu também assisto muito. Né? Entendeu? Eu já assisti muito. E disse que Então- ele disse que parece. Então, aquele povo, eles vivem para Sim. comer. Então, a vida deles é comer. Então, eles pesam 280, 250, Ele é até 300 300 quilos, quilos. até 300 quilos. Eles pesam, já não andam mais. Isso é 20, sabe? É 25 quilos. Então, assim, isso é um tipo de pecado. Aqueles caras do sumô, né? É, aqueles que... Sumô. E luta sumô, que cada um dentro da cultura. Ma- Ali é bom, ali é droga. Esse tipo de coisa, é pecado, gente. Glutonaria é pecado. Aquela mulher que vai comer 40 rolos no dia. 40? Você comer
Eu já comi, naquele dia do irmão Zé Luiz lá. Foi do irmão Zé Luiz, não foi? Do peixe foi. Foi Da carne da carne na telha. na telha. Foi. Eu comi que a comida tava querendo sair. Então assim, eu cometi um Pecado da pecado. Eu cheguei em casa morrendo. Ai, isso é pecado. Deus fez o alimento para nutrir o nosso corpo, para manter o nosso corpo saudável. Quando nós comemos demais, Saguneia. aí causa doenças. As doenças são causadas por excessos de comidas no nosso corpo. E o tipo de comida, aliás, o tipo de não comida que a gente come achando que é comida, né? Sem ser de alimentos que não é alimentos. Então causam alimentos que não é alimento, irmão Adão. Já viu alimentos que não é alimento? Não? Eu vou citar um aqui para o senhor. Por exemplo, que o pastor gosta muito. Salame. E não é alimento? Não. Salame não é alimento. É É salame. um amor. O cara come. É. Aí, tá Salsicha. Se o senhor vê o processo que é feito essas coisas, o senhor vai ver que não tem nada de alimento. Tem muita química. É. Tem muita química. Eu era viciada em comer esse salame, principalmente fluminense. Pronto, comi muito e gosto, mas não é alimento. Aquela quitute. Já lembra da quitute? É feito de bezerro. De aborto. É feito de aborto. Lembra da quitute? É feito de aborto. Do aborto da vaca. Então, irmãos, tudo que vocês verem no supermercado que está dentro de uma embalagem, Uma latinha. de uma latinha, não é alimento. Só pra dizer que a manteiga primor é feita daquelas cabeças de boi que... É o dos ossos, os ossos. Será que é? Os ossos é feito Não, a margarina. de várias outras coisas. É Se sebo, vocês- é tudo. É um monte principalmente de gordura Vegetal. intolerada. Isso que faz mal para o nosso organismo. Então assim, tudo que vocês já viram, se vocês pegarem uma fruta e colocarem na prateleira lá do supermercado ou na feira, deixa ela lá. Dependendo da fruta, ela só dura um dia. Só de um dia. Não é isso? Dependendo da fruta, ainda dura uma semana, como por exemplo a melancia, né? Melancia. A melancia ainda dura uma semana, 15 dias. Melão. A abóbora, né? A banana ainda dura. Mas não tem caburito, não dura muito tempo não. Não, eu tô falando de coisas naturais. Natural. Coisas naturais. Então, fruta, verdura, legumes, todas essas coisas, elas vão apodrecer se elas não forem conservadas na geladeira. Não é isso? Cebola. Cebola, ela dura um bocado de tempo fora da geladeira. Fora, se botar dentro. Cebola. Né? Macaxeira. Se você não comer a macaxeira, com 2 dias ela já começa a ficar roxa, não é isso? Aquelas veiazinhas por dentro dela. Já começa a ficar roxa. Então, batata dura mais tempo. Batata dura bastante tempo. Então, vocês acham que aquelas coisas que estão lá 2, 3 anos são alimentos, gente? Ali tá cheio de química. Pra poder passar esse tempo todo, né? Aí pode- Tá- pode- tá pode- cheio pode- de pode- coisa. pode- Então, assim, a gente não cuida do nosso corpo. Aí diz assim, ó. 14, né? Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês fazem parte do corpo de Cristo? Isso é o Espírito Santo perguntando pra gente, viu? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As escrituras sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Então, eu aprendo que meu corpo pode ser separado, não pode ser separado da minha fé. Então, aqui está bem claro. Olha a pergunta que ele faz. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês fazem parte do corpo de Cristo? Ele está dizendo o quê?
Eu posso me separar o corpo? Não, tá? Em união. Então, aqui, com esse versículo, eu aprendo que o meu corpo não pode ser separado da minha fé. Aí, será que ele continua, né? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ele seja parte do corpo de uma prostituta? Ou seja, ele fala uma parte do corpo de Cristo, por quê? Porque o corpo de Cristo é a igreja. Então, se o irmão Adão, ele se deita com uma prostituta, ali não é o corpo de Cristo que está se deitando com a prostituta, é uma parte do corpo de Cristo. Minhas atitudes físicas expressam minha espiritualidade. Então, quem se une a uma prostituta se torna um com ela. Se torna uma só carne, Zé Luiz. Lembra na aula passada que eu estava explicando? Lembra? Então, quando eu me deito com um homem, eu me torno um com aquele homem. Quando você se deita com uma mulher, faz sexo com uma mulher, você se torna um com aquela mulher. Um só corpo. Então, você já pensou? O templo do Espírito Santo, né, vou pegar o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, e me unir com uma prostituta. Aí o que é que ele diz? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só carne com ela? Isso não sou eu que estou dizendo. É o Espírito Santo que está falando. As Escrituras Sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa. Por isso, irmão, que eu costumo dizer, as pessoas, entre os cristãos no meio evangélico, costumam dizer que o casamento é um papel assinado. Não, casamento não é um papel assinado. Casamento é a união conjugal, carnal. Quando um homem e uma mulher faz sexo, ele tornou-se uma só. Esse é o casamento para Deus. Ele se tornou uma só carne. Não fazendo aqui serviço, né? Não vai pra Bíblia, não, quando vai pegar. É coisa de homem, irmão. Coisa de homem, é coisa de homem. Então, antigamente. O casamento certo mesmo para Deus é da igreja, né? Não, o casamento certo para Deus é isso aí. É a união dos corpos. É o casamento para Deus, a união perante Deus, é quando o homem virgem e a mulher virgem se juntam e fazem sexo. E quando acaba a casar com mulher virgem? Nenhum. Ô irmão Adão. Eu sou casado, casei com nas minhas, casei com outra, não era de virgem. Mas, gente, o tempo da ignorância não é levado. O tempo da ignorância não é levado em conta. Quando eu aceito Jesus Cristo, eu tornei-me uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Aquele meu passado foi apagado. Então eu nasci de novo. Então, esse novo nascimento, eu nasço uma pessoa virgem. Então, a partir daquele momento, eu sou, perante Deus, virgem. Então, quando eu casei com um pastor, fazia mais de 2 anos, que estava quase 3 anos. Então, a gente casou, fazia 4 anos que eu era separada. Mas quando o meu ex foi embora, ele foi embora com outra mulher, eu já era crente. Então, assim, a Bíblia diz que, nesse caso, eu estou livre para casar com outro. Não é isso? É. Então, assim, a minha natureza, quando eu aceitei Jesus, quando eu morri para o mundo e nasci para Cristo, eu tornei-me uma nova criatura. Eu nasci de novo. Então, aquilo que eu praticava, eu não vou praticar mais. Aquilo que eu era, morreu. A minha vida vai contar a partir dali. É como se Deus entregasse uma página em branco. Olha, tudo que você tinha, seu passado, foi jogado no mar do esquecimento. Não existe pecado. Você está novinho, limpinho. Você vai começar a sua vida a partir de agora. Aí eu vou escrever a minha nova história. Em Cristo. Aí é quando a gente diz, eu vou viver de acordo com a vontade do meu novo Senhor. Quem é o meu novo Senhor?
Jesus Cristo. Antigamente eu era serva de quem? Do diabo. Hoje eu sou serva de Cristo. Então eu tenho que fazer as coisas que agradam ao meu Senhor. Vocês entenderam? Então o casamento, o verdadeiro casamento, antigamente na cultura judaica, o casamento acontecia da seguinte forma. Tinha o amigo do noivo, que era uma pessoa de confiança do noivo, que ele ficava responsável para tomar conta dela. Então, o pai do noivo e o pai da noiva sentavam, acertavam o dia do casamento. A partir daquele momento, aquela mulher já era considerada casada. A partir daquele momento. Aí o noivo ia para casa, ele ia preparar a casa, ele ia construir a casa. Quando ele terminava, e durante esse período que ele estava construindo a casa, ele não visitava a noiva. Ele mandava o amigo, o melhor amigo dele. Aí o amigo ia, e toda vez que o amigo ia, ele tinha que mandar um presente para noiva. Esse presente ela ia usar no dia do casamento. Então o amigo do noivo ia chegar na casa da noiva, aí ele ia ver, aí ele ia comer o que a noiva fazia, para saber se ela sabia cozinhar. E aí ela sabe cozinhar? Cozinha muito bem. Então, era o noivo que ficava trazendo informação para a noiva, e da noiva era o amigo do noivo. E quando casava? Aí, quando casava, tinha 3 períodos, que eu não sei se eu vou conseguir lembrar agora. Mas as festas duravam vários dias. Então, tinha um dos períodos que o noivo participava da festa. Tinha um período em que o noivo e a noiva saíam da festa e o amigo ficava na porta do quarto da casa, que eles iam, em vias de fato, como é que se diz? Em via de fato, eles iam consumar o casamento. Até aquele momento eles ainda não tinham tido. Ainda não tinha. Aí eles entravam para dentro da casa, o amigo do noivo ficava na porta. Quando eles consumavam, o noivo trazia o lençol com a prova de que a noiva era virgem. É o sanguíneo. A prova que a noiva era virgem. Aí mostrar o amigo. o amigo levava para festa, para mostrar para todo mundo que a noiva era uma mulher de caráter, que a noiva era virgem. Ou seja, porque se a noiva não fosse virgem, ela era assassinada. Não, o meu pai casou em Paraná, e quando foi ter relação com a noiva, casou-se lá, ela não era virgem, ele pegou ela pela mãe para levar pro pai dela. Pronto. E entregou, aí veio-se embora para aqui para Lagoa e casou com a minha mãe. Então Ele assim, entregou a mulher lá. então assim, naquela época, a noiva corria o risco de ser assassinada, Se não fosse se virgem. não fosse virgem. Mas também ela não ia casar, se ela não fosse, não. Se não fosse virgem, ia correr o risco de ser assassinada. Mas aconteceu. Mas eu fico pensando, viu, irmãos? Eu fico pensando quantas mulheres não foram sacrificadas. Porque nem toda mulher que é virgem sangra. Vocês sabiam não disso? Pois é, nem toda mulher que é virgem sangra. Nem todas as mulheres que é virgem sangram. Mas vamos voltar para a nossa lição. Então, o casamento, o verdadeiro casamento é esse. É a união sexual. O sexo é algo... Gente, vocês não têm ideia do quanto é espiritual o sexo. É muito sério. Tanto é que, olha o que o Espírito Santo fala. Que aquele que se deita com a prostituta se torna um com ela. Um só corpo. Então, como é que eu me torno um só corpo com uma prostituta e um só corpo com Jesus? Não tem como. Vocês entenderam essa parte? Aí ele diz aqui no 17. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo.
Se eu mentir, eu não estou pecando, eu não estou profanando o meu corpo, eu estou cometendo um pecado, mas eu não estou profanando. Se eu roubar, eu não estou profanando, mas no momento, se eu matar alguém, eu não estou profanando o meu corpo no momento em que eu tenho relação sexual com outra pessoa, ali há profanação. Por quê? E é por isso que tanto homem como mulher, onde é que o diabo mais tenta? É justamente na parte sexual. Por quê? Porque ele quer desfraudar o templo de Cristo, do Espírito Santo. Porque no momento em que eu tenho relação sexual com uma pessoa que não é meu marido, eu abri um portal enorme para que espírito maligno atue na minha vida. Entre na minha vida. Então, a relação sexual é algo muito sério, é algo espiritual. Por isso, gente, veja só o que o Espírito Santo fala. Aquele que se deita com a prostituta, ele se torna um com ela. Você já pensou? Se você se deitasse durante sua vida, você se deitasse com 300 prostitutas, você se tornou um com cada uma. Imagine. Então, assim, é muito sério. E as pessoas brincam com isso. A gente vê jovem, principalmente jovens ricos, né? Se matando direto. Cometendo suicídio. Em depressão, isso e aquilo. Isso tudo é demônio. Por quê? Porque eles abrem um portal enorme através do sexo. Para que o demônio trabalhe na vida deles da maneira que eles quiserem. Aí eles ficam viciados em droga, ficam viciados em sexo, ficam viciados em bebida. Matam pessoas e depois... Quem não já viu reportagem de pessoa, de um homem ou uma mulher que matou e não sabia por que tinha feito aquilo? Em Rio Largo mesmo há pouco tempo, a mãe matou a filha. Não faz muito tempo não. Matou a menina, drogada. Ela estava drogada, matou a filha, a menina. Então assim, isso é sério, é muito sério. Como que São Paulo faz também, matou o pai, matou com 20 facadas. Depois saiu no meio da rua. Aí o 18 diz assim: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória de Deus. Para a glória dele. Então, irmãos, e verdadeiro, viu, irmão? É 1000% verdade. É 1000% verdade. E nós temos que nos esforçarmos para vivermos essa palavra aqui. Ó, eu anotei aqui algumas coisas que nós devemos aprender com esse capítulo. Um capítulo que tem 20 versículos, mas muito profundo e muito, assim, importante e lindo, né? Aí nós temos que aprender com esse capítulo. Leiam e releiam. Como cristão, eu devo buscar resolver conflitos dentro da igreja com espírito de humildade e reconciliação, não com desejo de vingança. Então, esse capítulo, o Espírito Santo nos ensina que, como cristão, nós devemos resolver as nossas pendências entre os irmãos, dentro da igreja, com espírito de humildade e não querer vingança. Processar outro irmão pode ser uma derrota espiritual, mesmo que eu vença na justiça. Ou seja, eu vou, eu tenho algum problema com a irmã Maria e vou para a justiça. Aí eu venço, mas espiritualmente eu sofri uma derrota, porque eu sou a causa de escândalo para o Evangelho de Cristo. Deus me chama a viver de forma coerente com o Evangelho, tanto nas palavras quanto nas atitudes práticas. Então,
eu sou chamada a viver de forma coerente, ou seja, aquilo que eu falo, aquilo que eu sinto, eu tenho que fazer, tem que haver coerência. Como é que eu vou estar ensinando a vocês uma coisa, aí é onde Jesus diz assim, vocês fariseus, vocês ensinam, mas não fazem. Então tem que haver coerência com aquilo que eu ensino e o que eu pratico. Com as minhas atitudes, com as minhas práticas. O pecado sexual não é algo superficial ou sem consequência. Ele fere o próprio corpo, que pertence ao Senhor. O nosso corpo pertence a quem? Ao Senhor. Meu corpo é sagrado, porque o Espírito Santo habita em mim. Eu não me pertenço. Fui comprado por um preço altíssimo. Qual foi o preço que foi pago? Sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Muito bem, irmão Zé Luiz. A verdadeira liberdade cristã não é fazer tudo o que é permitido, mas viver de modo que glorifique a Deus. Essa é a verdadeira liberdade. Eu preciso fugir da imoralidade, não negociá-la. Fugir é um ato de sabedoria e obediência. Aí vocês lembram de José? O que foi que José fez? Fugiu. Eu não vou correr o risco. A palavra diz que fugir do mal e da aparência do mal. Se eu não consigo resistir, eu tenho aqui fugir. Perna para quem te quer. O bebe é aquele que corre. Então assim, as pessoas chamam aqueles que fogem de frouxo, mas é o contrário. É o contrário. Perante Deus, aquele que foge é o que é Não faz nada. forte, valente. Porque não é todo mundo não. Esse texto me faz repensar como estou lidando com o meu corpo, minhas decisões e minhas relações com os irmãos. Deus me chama a glorificá-lo em tudo, inclusive no modo como administro meus desejos, meus conflitos e minhas atitudes públicas e privadas. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa que ela estava dizendo que estava com vergonha de conversar com Deus. Estava com vergonha de conversar com Deus. Pelos pecados que ela tinha cometido. Ela tinha cometido os pecados e estava com vergonha de conversar com Deus. Eu digo, mas como é que você vai ter vergonha de conversar com uma pessoa se ele já sabe tudo que você fez? Então assim, a única pessoa que a gente não pode ter vergonha de maneira nenhuma é de Deus. Porque Ele nos conhece pelo avesso. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Não tem nada, absolutamente nada, que Deus não saiba sobre a gente. Nossa vida, né? Então, como é que eu vou ter vergonha de chegar perante Deus e dizer, olha, Senhor, eu cometi esse pecado, esse, estou arrependida, preciso da sua ajuda, preciso do seu perdão, me arrependo, peço perdão e eu quero a sua ajuda para vencer. Eu vou ter vergonha de falar com a pessoa que está vendo tudo que eu fiz? Não tem como. Então assim, é uma ilusão que o ser humano tem de que Deus, eu não sei como é, se ele é onisciente, ele está vendo tudo, ele sabe o que eu penso, antes de eu falar. Como é que eu vou ter vergonha dele? Eu tenho que ter vergonha antes de fazer. Agora depois que eu faço, quer dizer, eu não tive vergonha de cometer o pecado. Sabendo que ele estava vendo eu cometendo o pecado. Aí agora eu fico com vergonha de chegar diante dele e dizer, Senhor, eu cometi o pecado, me perdoa. Olha que coisa mais sem lógica. Então, a gente tem que ter vergonha de cometer o pecado. Quando o pecado começar a voar sobre nossa cabeça, a gente tem que enxotá-lo. Ó, sai pra lá, em nome de Jesus, está repreendido. Aqui na minha cabeça não, tu não vai fazer ninho não, Satanás, vai fazer pra lá. É isso que a gente tem que fazer. E não deixar que ele pouse e que a gente pratique. Não. Ele pode até nos rodear. A palavra de Deus diz que o diabo ele brada como leão. Em nosso... Não, redor não. Em nosso derredor. Derredor, né? Derredor. Quem está em nosso redor é o quê? Os anjos. Os anjos estão aqui, ó.
em nossa volta. Nossa volta, é. Ele não é um leão, ele brada como um leão em nosso derredor. Então, vocês lembram do... Acho que foi Eliseu. Foi Eliseu? Não foi Elias? Foi Eliseu. Acho que foi Eliseu. Geazi, é Eliseu. Vocês lembram do servo da história de Eliseu? Que o rei mandou cercar a casa de Eliseu. Aí quando Geazi levantou, que olhou, que viu o exército rodeando a casa, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, estamos perdidos. Oi, o exército, estamos cercados. Como é que a gente vai escapar? Aí Eliseu disse, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Aí disse, Geazi, olha de novo. Quando Geazi olhou, o que era que tinha? Antes dos guardas, Tava uma roda de anjo. de anjo com espada de fogo. Botando especialmente do lado de fora. Então, como é que aquele exército ia atingir? É. Jamais. Irmãos, isso não acontece naquela época só não, viu? Isso não aconteceu só naquela época não, viu? Tem uma missionária chamada Kellen Gaspar. Kellen Gaspar. Ela disse que ela foi ser missionária com 18 anos, sozinha, entre os índios na Bolívia. Aí disse que chegou lá, ficou numa cabana e os índios canibais, ainda mais. Índios canibais. São bons, quem come não. Aí ela disse que passou, não sei quanto tempo foi que ela passou, não lembro, comendo só banana. Ela disse que comia banana verde, comia banana madura, comia banana cozinhada, comia banana. De todo jeito, ela disse, de todo jeito eu comi banana. E só proibiram ela de pescar, ela não podia pescar. Estava na beira do rio, mas não podia pescar. Disseram que se ela fosse pescar, eles. Aí ela toda noite, ela não conseguia dormir direito, né? Aí um dia ela disse, quer saber do que mais? Aí orou a Deus, né? Aí ela disse que o Espírito Santo disse assim, olha pela brecha da porta. Quer dizer, pelas varas, né? As varas. Que era, É. olha só. Aí ela disse que, e para completar, ela disse que uma cobra grande que fazia companhia a ela. Aí ela disse que olhou assim, quando olhou, disse que a casa estava cercada de anjos, um exército de anjos com espada de fogo. Durante o barraco, né? O barraco onde ela estava. Acabando aquela- Aí ela disse que pronto, aí descansou. Aí ela disse que dormia até. Quando ela começou, depois de muito tempo, né, que começaram a aceitar ela, a ouvir ela e tudo mais, aí perguntaram quem eram aqueles homens que toda noite que a gente ia lá na cabana para pegar a senhora, estavam lá armados com a espada de fogo. Então toda noite eles iam Pra ver se pegava ela. para ver se matava ela. Matava ela. Mas toda noite que eles iam, a cabana estava cercada com anjos, com um exército. Aí ele dizendo assim, a senhora deve ser muito poderosa, né? Deve ser muito importante, não. Deve ser muito importante, né? Porque toda noite vem um exército Fica com a senhora. ficar com a senhora. Aí ela disse, sou muito importante. Eu sou filha do rei. E o rei toda noite manda um exército cuidar de mim. Guarda vir olhar. Então, assim, é sério, irmão Adão. Tudo que está na Bíblia, irmãos, aconteceu. Não acho que não aconteceu, não. Tem coisas que é absurda, tem coisas que a gente até não acredita, mas aconteceu de verdade. Então, Deus deixou os exemplos bons e os ruins. Ele não escondeu nada. Ele não disse assim, eu vou botar só as coisas boas que aconteceram. Não. Ele colocou as coisas ruins, que é para servir de exemplo. A gente aprende mais com o quê? Com os erros ou com os acertos? Com os erros, né? De preferência com os erros dos outros. Não é isso? Então, quando a gente lê as coisas de errado que Salomão fez, aí eu vou fazer? Se foi errado? Aí tá ali para quê? Para que eu não faça, eu aprenda com aqueles erros que Salomão cometeu, que eu não cometa. Entendeu? Então eu aprenda com Davi as coisas ruins que Davi cometeu para que eu não cometa.
Então é por isso que a Bíblia é a Bíblia. E é verdade, é a palavra. Tem altos e baixos, né? Com certeza. Pastor? Pastor? Tá no ciclo terceiro. Eita, Acho que ia cortar. eu queria dar meu celular da porta. Você virou pra lá. Não, que aí você vai coisar aí. Chame ele que ele coisa aí. Eita, tá longe, viu? Tô ligado, Tá ligado? Eu Ó, sabia! Patrícia. Tô ligado! Terminou, irmão. Vamos lá, irmão. Ele tá tremendo de frio. Pai, muito obrigado por esse sono, por esse culto. Muito obrigado por o que aprendemos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que ouvimos. Pai, que a gente possa guardar, crer 100% na Tua palavra. Renova-nos, restaura-nos, purifica-nos, santifica. Em nome de Jesus.